Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje estou aqui de novo com o Cassius Medalar. Fala um alô aí, Cassius. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Obrigado, Zé, por me convidar de novo para estar aqui. O Cassius é nosso especialista do mercado editorial, né? Trabalha há décadas. Já são décadas, Cassius? São Já décadas, são né? duas, já são 2 décadas, Zé. 2 décadas, olha só. E o Pois é. nosso especialista residente, né? Que está sempre aí gravando vídeo comigo, o Guilherme. Não E chegou aí, em duas pessoal? décadas ainda, né, Gui? Trabalhando no mercado editorial, comecei em 2004. Então não chegou a 2 décadas ainda, não. Ó, mas Olha Mas, aí. tá, mas trabalhando com quadrinhos especificamente, se você considerar que eu escrevi no Universo HQ, talvez 2004. Mas trabalhando, produzindo quadrinhos, só 2010. Tá, mas mercado editorial é mais do que só quadrinhos, né? É. Mas enfim, vamos para a pauta. Hoje a gente vai falar sobre e-books e talvez conteúdos digitais também como um todo, que foi um assunto que entrou no último vídeo que a gente gravou sobre o preço dos livros. Então, daí o e-book assim, ele é um negócio, o e-book a gente entende ele ali como vê o Kindle, né, como uma origem dele, mas na verdade lá na década de 70, um cara que chama Michael Hart, ele cria o projeto Gutenberg e começa a digitalizar os livros de domínio público numa ideia de oferecer gratuitamente. Em 82, o Asimov, dentro dos limites da fundação, ele fala de uma tábua de leitura que é exatamente um e-reader, com uma biblioteca imensa. E daí a gente vai tendo os lançamentos dos leitores eletrônicos, né? O primeiro, o Rocket ebook, o Soft ebook de 98. Tem um que você acha bem relevante, né, Gui, da Então, Sony em a 2006. Sony foi a primeira empresa assim, que tentou fazer um e-book mesmo, um e-reader, né? Então, em Sim. 92, eles lançaram um que chamava Data Discman, que parecia mais um. Ele parecia um Game Boy, assim, grandão. Você metia um CDzinho e tinha o livro lá para você ler. O visor parecia o visor de uma calculadora, o negócio. Mas era um. Foi o primeiro e-reader, na acepção da palavra, foi esse, né? O Data Discman, em 92. E a Tá. Sony teve vários modelos disso até ela chegar em 2004 com o Sony Reader, que é o primeiro e-reader que usa a tecnologia de e-ink, que foi desenvolvida por uns caras, eu não sei se eles são canadenses ou americanos, é um lugar desse daí, mas Sim. foi comprado por uma empresa da China. E a Isso. Sony, Pode falar. em Pode falar. 2004, a Sony lança o Sony Reader com a tecnologia de e-ink. O que é a tecnologia de e-ink, né? É uma tecnologia que ela pega, ela não emite luz exatamente. Ela tem uma série de cargas positivas e negativas e uns rolinhos pequenininhos, minúsculos. E ela vai mexendo isso, uma cor preta, uma cor fosca, de maneira a gerar um texto escrito ou uma ilustração e reflete a luz. Então é como se fosse um papel digital mesmo, né? E a tecnologia que é usada no Kindle, no Kobo, tal, etc. Sim. Então o e-reader a partir do Sony Reader 2004 é uma leitura que não cansa a vista. Você lê como se estivesse lendo um livro de papel, supostamente. Sim. Daí em 2007 a gente tem o Kindle, né, que é a virada do mercado, né, que é onde se põe muito dinheiro aí no assunto. Mas eu tenho uma questão assim para vocês. O Quando surgiu o SMS, a gente ouvia falar que no Japão estava se vendendo romances escritos por SMS para as pessoas que as pessoas recebiam. Isso já é um tipo de um conteúdo digital, né? E, Uhum. e assim, o e-book ele vem sendo uma promessa desde sempre. Aquela coisa assim, o e-book vai ser o futuro, o e-book vai substituir o livro. Mas e aí, vocês acham que não vingou, tá vingando devagar, tá bombando? Como que tá? Bom, eu acho que tem duas coisas para o que você falou. A premissa de muita gente estava errada. O e-book vai substituir o livro. Isso já se provou uma grande besteira. O que a gente entende hoje
é que o que a gente precisa dar para o leitor, como até a gente falou, acho que naquele último podcast, é que a gente tem que dar opção para o leitor. Então, o e-book é mais uma forma de leitura, mais uma opção para o leitor. E, sim, ele pegou. Ele vem funcionando muito bem, especialmente nos mercados internacionais, né? Já existem uns estudos da Amazon americanas que mostram que quando você tem livro digital, você vende mais do livro físico. Então, o e-book funciona bem já em mercados internacionais. No Brasil ele está começando, mas é também porque a gente está começando não, mas está começando a ter mais opção, né? Mais gente colocando mais e-book no mercado. Quando você não tem volume, também é difícil de funcionar, né? E falando também de, por exemplo, quadrinhos, nos últimos 2 anos, os quadrinhos digitais já tiveram um lucro maior do que os quadrinhos impressos. Então, eu acho que a minha resposta é sim. Os e-books já são uma realidade hoje. Mas isso dos quadrinhos é no mundo ou no Brasil? No Japão. Ah, no Japão, tá. No Japão. No Japão. Eu acho que a gente vai Beleza. entrar mais em detalhes, só quis dar um número, para ter Não. número, né? Sim, beleza. No Japão, nos últimos 2 anos, o mercado digital já bateu em lucratividade o mercado impresso. Certo. Então, pensando especificamente em uma outra coisa que você falou sobre os e-books vão substituir o livro impresso, a gente cai numa vala comum, né? Que todo mundo fala, o rádio não matou o teatro, o cinema não matou o rádio, a televisão não matou o cinema. As coisas coexistem, né? É a mesma... São plataformas similares, né? E apresentam conteúdos similares. Você pode comprar um e-book, ter um seu e-reader, você pode comprar o seu livro de papel, e você não é obrigado por exemplo, o Ramone, nosso amigo Ramone, Residências do Universo HQ, que odeia livro digital, ele não vai precisar jogar fora os livros impressos dele e passar a comprar digital. Ah, não? Quando você compra o digital, você não precisa jogar fora o impresso, Gui? Você não precisa jogar fora o impresso. Tem certeza? Fora. Cara, óbvio, nunca ninguém me contou isso. Agora eu tô gostando mais do digital. Não, é uma coisa meio bizarra, né? Porque as pessoas... Eu entendo, eu ouço... Eu acho legal você ter falado isso, porque eu ouço isso também. Eu ouço muita gente falar, não, eu odeio o digital, eu gosto do papel, eu gosto de sentir o cheiro. Tudo bem, eu entendo isso. Mas às vezes é só birra, né? Tudo bem, se o cara não gosta de ler no digital, faz mal para a vista dele, não sei o quê, eu entendo. Mas às vezes é só birra e acho que cada vez mais as birras estão diminuindo. As pessoas estão entendendo que dá para você gostar do físico e do digital também, né? Sim, você pode, às vezes... Até, por exemplo, eu gosto de sempre citar um exemplo que eu acho sensacional, que muitas vezes, quando você tem a opção do digital e do físico, e você compra o livro físico na Amazon, ela fala, olha, até chegar o livro físico para você, você pode ler o primeiro capítulo digital. Sim. E isso acho que funciona bem, claro, especialmente para a Amazon, que ela te entrega no dia seguinte o livro, né? Se você for de São Paulo, é uma coisa absurda. Sim, mas assim, mas se você for ver nessa coisa do o rádio vai substituir a TV e tal, a TV vai substituir o rádio, é sempre falado, mas nessas o jornalismo impresso está sumindo, né? Não que tenha a ver exatamente com isso, mas o papel em si, ele está sendo visto como um dano, né? Como um todo, né? Eu acho que mais ou menos, né? É uma sedimentação, né? Porque, lógico, não substitui, mas muda. O rádio não é uma comunicação de massa como ele foi nos anos 80, por exemplo, não nem muito tempo atrás. Ou o cinema, hoje em dia, tem 1/3 das salas de cinema que tinha no Brasil há 20 anos atrás. Existe uma sedimentação natural, e eu acho que o e-book vai encontrar o espaço e vai, sim, diminuir a quantidade de livros impressos. É um caminho um pouco natural, mas eles vão coexistir. Esse é o ponto. Eles não vão substituir. Eu concordo exatamente com o Guilherme. Eu acho que para mim, é isso que os conteúdos digitais significam.
seja e-book, seja os audiobooks, né? Que acho que a gente vai entrar nesse papo um pouco mais para frente, que é mais uma opção, né? De leitura, né? Eu tô fazendo aspas com o dedo aqui. Se você, ao mesmo tempo que, digamos, que esses conteúdos fazem o livro impresso diminuir a venda dele em 20%, mas eles aumentam o número de leitores em 30%, 40%, já valeu a pena, né? Então é isso que eu quero dizer. Se bem que, pelo menos por enquanto, como eu falei, a Amazon nos Estados Unidos tem um estudo que mostra que livros, quem tem opção digital aumenta a venda física. Então, na verdade, teoricamente, você está fazendo mais gente que não lê, ler. Não, teoricamente, só quem lê trocar um pelo outro. Então, acho que isso é o interessante. Sim. E uma coisa do digital, assim, que a gente leva em consideração, primeiro, ainda respondendo sua primeira pergunta lá, você falou, tá decolando, ou vai decolar, ou a gente pode esperar isso. Os livros digitais, eles representam no mercado brasileiro hoje 3,7% das vendas totais de livros no Brasil. 3,7%. É mínimo. 96% ainda é livro impresso quando a gente fala de livro. Eu não sei quais são os dados dos e-books, dos audiobooks ainda, mas era irrisório, essas pesquisas são do ano passado. A gente vai ter os dados levantados anual no fim do ano que vem para poder ter. Agora que os audiobooks estão entrando mais, mas os e-books são 3,7%. Tudo bem, é pouco, mas há 2 anos atrás, os e-books representavam 1,2%. Eles mais que dobraram a quantidade de gente comprando e-book. Mas se dobrou, mas continua irrisório. Então, ele é um mercado em expansão, mas ainda é um mercado pequeno. Então, ele não decolou ainda. Não decolou, mas ele está começando... Brasil, né? Do Brasil. Está começando a pegar no breu, está começando a ficar uma coisa mais interessante, justifica uma editora a não ficar fora disso. A gente tem um exemplo da Panini, que ficou fora do digital por anos, mesmo sofrendo muito com pirataria, e agora eles estão se rendendo no digital. Muitos livros deles já estão com ISBN digital pronto para sair, outros já estão disponíveis para você comprar como e-book. Então, as editoras não podem mais ignorar antes. Quando era 1%, dava para você ignorar. Hoje não dá mais para você ignorar. Porque se era 3,7% no passado, pode ter certeza que nos dados que vão pegar 2019 vai ser 5%, 6%. Isso só tende a crescer. Em mercados mais maduros, como o americano, chega a ser 20%. 20% é muita coisa. Então, é um número muito bom. Você tem que estar preparado para isso, né? Como tudo que acontece nos Estados Unidos chega 5 anos depois no Brasil, vai chegar também o 20% do mercado de e-book vai chegar no Brasil. Entre agora e daqui a 5 anos. Eu concordo com o Gui, inclusive complementando isso que o Gui falou, eu acho que a razão da gente agora tá começando as pessoas verem, entenderem e lançarem, um pouco é que logo que começou a rolar os e-books no Brasil, exatamente houve esse papo bobo de o e-book está entrando para matar o livro físico. E muita gente entrou nessa guerrinha, né? Entrou nessa pilha. E isso atrasou o desenvolvimento do mercado de e-book no Brasil. Mas também tem uma outra questão que a gente sempre ouve falar de quem é contra o e-book, vamos assim dizer. A pessoa olha e fala assim, mas o e-book é muito caro. Daí, qual que é? A gente falou de custo dos livros no programa passado. Para o e-book, o que tem de diferente de custo? Que teria de... Por que ele não é mais barato, já que ele não tem a impressão? Isso a gente precisa levar em consideração uma série de fatores. Assim, eu posso falar alguns, o Cassius pode falar outros, né? Cada editora tem uma especificidade. Mas, assim, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, o e-book, é que ele não pode canibalizar o mercado impresso. Se você vai ter o mesmo produto e segmentado em impresso digital, você não pode canibalizar. Você pode oferecer um desconto, mas um desconto que não seja forte o bastante para você matar o seu livro impresso. Se o livro impresso custar 50 e o e-book custar 10, a mesma editora vai estar competindo consigo mesma. Então a gente procura, quando vai lançar um e-book de um livro que já tem impresso, precificar ele
de uma maneira a não canibalizar. Então, se vai custar 50, você procura colocar um preço ali que não vai canibalizar. Segundo ponto é que você tem contratos de edição, especialmente quando, lógico, especialmente não, quando você tem um autor trabalhando, um brasileiro ou gringo, os contratos de edição de digitais prevêem royalties maiores para os autores. Então, se um livro impresso, o royalty varia entre 6% a 12%, um livro digital começa de 20%, mas 20%, 30% do preço de capa de royalties para o autor. Então, isso estrangula um pouco mais o preço. A editora precisa pagar mais para o autor. Então, Eu os não sei custos se também, né? eu não sei se tem uma diferença no custo da distribuição para editora, mas eu vejo assim, eu tenho lá meu link na Amazon que eu vendo algumas coisinhas. Quando as pessoas compram através do meu link um e-book, eu recebo 15% do valor. Quando compram um livro físico, acho que é 10% do valor. A Amazon ela paga mais para você vender o e-book, mas ela cobra mais do editor para pôr o e-book à venda do que o Não, a livro? mesma coisa. Não, a O mesma coisa percentual da que venda já é é o mesmo preço. bastante. 50 a 50% da 55, bilheteria. a 55%, A né? 55%, A, a distribuição física, né? Quando você vende para Amazon, para livrarias, etc., as grandes, em geral, é pelo menos 50% do preço de capa, né? Eles são seus sócios. E a distribuição digital é a mesma coisa. Você tem um sócio e, eu digo mais, nem sempre você consegue você mesmo distribuir direto para quem vai te distribuir. Às vezes você tem um intermediário ainda. Então, por exemplo, no caso do JBC, para a Amazon a gente distribuía direto, mas para os outros, que é Kobo Rakuten, Kobo Cultura, Google Play e iStore, a gente tinha Bookwire para fazer isso. Então, você ainda paga o percentual do intermediário. Então, a Bootwire é uma distribuidora digital, né? O Balão usa os serviços deles também. Eles distribuem pra gente, inclusive, a Amazon e Saraiva. Pois é. E tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que se vocês se lembram do programa anterior, o custo de impressão varia, impressão e logística, em 30% do preço de capa. Se você tirar a impressão e logística, e desconsiderando que você tem qualquer outro custo que não estava previsto, só tirar a impressão e logística, imediatamente vai impactar 30% apenas. As pessoas estavam esperando que ia ter essa margem de o livro custa R$50, o digital vai custar 10, mas não é isso. Teria que cortar pelo menos aí uns 30%. Só que você tem os custos novos no digital, né? Então, você tem um servidor, você tem custo de armazenamento digital, você tem custos, por exemplo, em quadrinhos, você precisa fazer com um acabamento melhor, né? Você tem que ter um arquivo melhor. Eu ia falar, especialmente em quadrinhos, como eu falei até no último programa, você tem que se você não está fazendo o primeiro digital, se você faz o impresso, você tem que fazer uma conversão do arquivo, porque o arquivo digital tem que ter mais qualidade que o impresso. Mas isso não é só para quadrinhos, mesmo pro e-book, só livro, a diagramação para o digital é diferente da diagramação para o físico. Você tem que pensar em outras coisas para o digital diferentes do físico. Paginação e etc., que são diferentes. A experiência de leitura é diferente do que você vai ter quando você vai imprimir. Então, você tem um outro tipo de trabalho, né? Tudo isso impacta no preço. Sim. Eu acho que o preço ele bate numa outra barreira para o crescimento do e-book, que entra na linha do preconceito aí, né? O livro digital vai acabar com o de papel. Um amigo nosso, o Nazi, que é um jornalista, ele falava um negócio assim há uns 15 anos atrás, que era assim, a geração que está vindo aí acha que tudo que é material, tudo que é físico é desnecessário, mas só que tudo que é imaterial tem que ser gratuito. Então a gente criou essa cultura do gratuito, a gente criou essa cultura o que está na internet, que é digital, tem que ser de graça. Uhum. E agora a gente está batendo
isso atrapalha, né, a percepção de valor do e-book. Mas eu discordo um pouco dessa visão do Nazi. Que ele estava fazendo um exercício de futurologia na época, né? Hoje em dia a Sim, gente tem modelos de consumo digital que funcionam e funcionam muito bem. E saindo dos óbvios, que são as assinaturas, como Spotify, Netflix, Amazon Prime, etc. Saindo desses óbvios, eu penso, por exemplo, no caso da Steam, que é aquela loja que vende jogos digitais, online. Você compra jogo para o computador, para o seu console, e paga o valor X do jogo e joga. E Steam é um sucesso absoluto. E as pessoas Sim, não se importam de pagar o valor que a Steam cobra nos jogos. Ela tem uma série de promoções, ela tem uma série de funcionamento lá, mas todo mundo compra os jogos. Hoje em dia, lógico, ainda existe pirataria de jogos, e pirataria de jogos é uma coisa gigante. Mas eu me arrisco a dizer que a pirataria de jogos hoje em dia é muito menor do que ela era 10 anos atrás, por exemplo. Existe um funcionamento e as pessoas se conscientizaram em pagar o valor para ajudar o desenvolvedor, para garantir que o desenvolvedor vai ser remunerado, ajudar não, né? Garantir que ele vai ser remunerado de acordo com o que ele fez. não, E pois aí é, dentro Gui, disso a gente, eu concordo com você, mas é porque eu acho que é porque eu concordo com as duas coisas que vocês falaram, com o que o Zé citou do Nazi e você, porque o que eu acho é que as coisas estão mudando, as pessoas estão começando a entender que tem sim que ter valor, mas ainda não mudou completamente, esse é o ponto, né? A gente está ensinando ainda, é um exercício diário ensinar a galera que nem tudo vai ser de graça na internet, né? sim. Esse daí, sim. assim, a gente teve num momento que a internet estava ali fervilhando, que o Google veio com os anúncios, a publicidade digital, criou-se, né? Tinha aquele livro, A Cultura do Grátis, né? Uhum. E buscou-se essa coisa do mundo livre, do mundo gratuito, e isso até hoje tem reflexos que as pessoas estão lutando para quebrar. Eu não sei se é possível, assim, porque sempre quando você aumenta muito o preço, daí a gente bate no caso da pirataria, Eu né? acho que é Então, possível sim. Desculpa, É, eu acho que é possível sim, porque era o que a gente via, né, na JBC, né? Eu era, né, gerente de conteúdo da JBC até um mês atrás, né? E o nosso projeto digital já tem 1 ano e meio, né? A gente começou em dezembro de 2017. A gente foi vendo, sim, paulatinamente um crescimento de vendas conforme a gente ia mostrando para as pessoas que a gente tinha um digital de qualidade, e especialmente, Zé, quando a gente começou a trazer coisas diferentes, né? A gente conseguiu trazer os Simupubs, né? O mangá publicado no mesmo dia, na mesma hora do Japão, traduzido, e, e o nego aceitou comprar, entendeu? E aí, uhum, só que o capítulo é barato, é R$ 1,90 a R$ 2,90. Só que se você junta todos os capítulos, ele fica mais caro do que o volume impresso, né? tá. E o cara topava pagar, porque ele tá Não, lendo no mesmo dia que o Japão. Então, eu acho que depende de vários fatores, né? Eu acho que ainda a gente não pode só ser simplista de dizer que não, tem que ser grátis, senão não vai comprar. Tem muita coisa que influencia, depende do que você conseguir fazer, você mostrar para as pessoas o valor daquilo ou do porquê que ela tem que comprar digital, que talvez ela vai ver que ela não vai ter espaço para armazenar mais o físico. Eu acho que aos poucos, sim, as pessoas estão entendendo o valor da não. coisa. Eu queria fazer duas ponderações, assim. Primeiro, eu vou fazer de trás para frente. Primeiro, sobre isso que você falou desse modelo de quadrinhos digitais e tal, de livros digitais, tem uma coisa que é bem interessante. Vou pegar o exemplo do mangá que você citou. É muito comum você ter o mangá disponível, o mangá de uma série comprida, ter disponível em dado momento. Se você não comprou, aí depois você vai ter que procurar no sebo, vai ter que ficar nessa indústria da especulação aí, dos caras que compram e depois revendem a R$ 200 e tal. O digital não.
enquanto durar o contrato, ele vai estar disponível pelo mesmo preço a um clique. Sim. Se você não tem dinheiro para comprar o volume 7 do seu mangá esse mês, e você não vai ter pelos próximos 6 meses, quando você voltar e comprar o digital, você vai pagar o mesmo valor e ele vai estar disponível no mesmo lugar, na mesma hora. Sim. Então, tira um pouco dessa questão dessa necessidade de compra imediata ali, que a gente tinha muitas vezes no impresso, especialmente em séries. Sim. E a segunda coisa é que é impossível falar de digital e a gente não falar de pirataria. Sim. Não tem como tocar nesse assunto e deixar passar ao largo da pirataria. E a pirataria é um negócio assim que talvez coubesse a gente fazer um programa inteiro sobre pirataria, mas é uma coisa assim, ela existe. Eu tenho a impressão que cada vez menos a pessoa comum pirateia. Quem pirateia conteúdos, muitas vezes, são pessoas que vão piratear de qualquer jeito, porque ficou mais difícil piratear e tem muitos serviços de qualidade oferecidos a preços acessíveis. Então, muitas pessoas falam assim, se não tem Netflix, eu não vejo. Aí alguém responde, mas pirateia. Não vou piratear, nem sei mais como pirateia, sabe? Tinha uma época concordo. que todo brasileiro médio baixava MP3 no Audio Galaxy, no Kazaa, etc. Eu nem lembro mais o primeiro lá que foi fechado. O LimeWare, o Emule. Emule e tal. Emulinha. Tinha vários. Hoje em dia, ninguém nem sabe entrar no site do Pirate Bay. Napster, isso. Hoje em dia, ninguém mais sabe entrar no site do Pirate Bay. Só o cara que vai piratear mesmo. Sim. E assim, lógico, existe uma parcela de gente que pirateia. Tem o site lá, Lê Livros, que é um site pirata gigante, tem muitos e-books. E muita gente compra o Kindle pra pegar o pirata mesmo. Eu não sei qual a porcentagem disso. É muito difícil a gente ter dados de pirataria, né? Mas digamos que 30% dos e-books lidos no Brasil são piratas. Mesmo assim, está crescendo o mercado de e-books. Então eu não sei exatamente o que dizer a respeito disso. No mercado de quadrinhos é outra história, né? Muita gente, a pirataria é um pouco maior, mas até por essa característica nerd do leitor de quadrinhos, ser o cara mais ali da tecnologia, talvez tenha mais pirataria, né? Ela tem mais. Institucionalizada, né? Isso. Eu acho que também é mais fácil, às vezes, você ler um quadrinho em inglês, que você sabe assim, inglês médio, assim, você consegue se virar melhor do que com um quadrinho, do que com um livro em inglês. Não, e é mais fácil Desculpa, é mais fácil do cara traduzir também, né? O quadrinho, do que traduzir um livro inteiro. O mangá em si tem todo um sistema, né, de pirataria, né, Cássio? Tem inclusive aplicativo, assim, muito fácil de piratear. Tem, e é foda porque você tem sites piratas com área VIP, né? Com área premium, que você paga e concorre a sorteio de videogame e tal, ou seja, o cara ganha uma bala com a pirataria, né? Por isso que os caras fazem, né? No quadrinho é complicado. Tanto que quando o Gui começou a falar, eu lembrei que eu queria falar uma coisa que é um negócio bem legal, que o Japão tem uma guerra muito grande à pirataria, né? A editora Shueisha fez um negócio muito foda. Ela lançou um aplicativo dela que você consegue ler uma grande parte dos mangás dela de graça em japonês, em inglês e em espanhol. Então, se quem estiver ouvindo a gente aí, quiser ouvir ler de graça oficial, é só baixar o aplicativo da Shueisha. Mas o negócio o meu irmão ele é 11 anos mais novo que eu, ele é outra geração. E ele falou para mim um negócio que me marcou bastante. Isso há muitos anos já. Ele falou: o único jeito de você ganhar dos piratas é oferecer um serviço melhor que os piratas. Sim. Isso sim. E essa é uma estratégia da Shueisha, é uma estratégia do Netflix, é uma estratégia de Spotify. Essas pessoas estão oferecendo serviços que você, como consumidor, prefere pagar do que ter o trabalho de fazer a pirataria. Sim. Você tem que chegar nessa equação, nesse equilíbrio. E aí voltamos à história que eu falei do mangá digital, do quadrinho digital. Muitas vezes o quadrinho ficava disponível um período X de tempo, o leitor queria ler agora, e não tem um caso famoso, é o Hunter vs Hunter da JBC, que não tinha os 3 primeiros volumes disponíveis. Sim. Aí a pessoa que quer começar a ler Hunter vs Hunter hoje,
não tem os 3 primeiros volumes da JBC, não tem em lugar nenhum, então eu não leio, foda-se. Não, não é assim. Se o cara quiser ler mesmo de verdade, ele vai piratear, porque o pirata Sim. está disponível. O pirata está oferecendo um serviço melhor do que a editora oficial. E aí o que acontece? Quando a editora oficial tem o quadrinho digital disponível, fácil de comprar, o cara procura no Google, já aparece na Amazon. Pá, eu clico, já tá no celular dele, já tá no Kindle dele, já tá no iPad dele, tá na televisão dele. Pra que ele vai procurar o site obscuro na Deep Web para piratear? Você tem que oferecer o serviço melhor. Que inclusive foi o que aconteceu, né? A gente lançou Hunter vs Hunter. Sim, exatamente. Mas eu acho um exemplo muito bom, porque Sim, não, a gente só pra dizer que tá. como... Só pra avisar que tá disponível. Quem quiser ler Hunter vs Hunter, eu não tô mais no JBC, mas o serviço tá lá. Então, pode ler, galera. Hunter é bom pra caramba. Mas assim, o quadrinho digital em específico, que assim, você falou, oferecer um serviço melhor. O exemplo do Spotify, do Deezer, eles são exemplos assim perfeitos, né, que funcionam porque tem basicamente todo o acervo da música que você pensa lá. Eles são bem abrangentes. A Netflix e a Amazon, ela já começa a sofrer um pouco porque são vários serviços diferentes, as pessoas não têm condição de assinar e nem Sim. tempo para usufruir. O Uhum. quadrinho, eu sempre senti que faltava um formato unificador, assim, mas eu não sei também se tentou-se no Brasil a Social Comics e tal, a Marvel tem a Marvel Unlimited, mas eu não sei se. Você acha que esse é um caminho para o quadrinho? Ou é a Então, venda um a Posso um responder, ali? Gui? Começar? Pode, Posso começar? manda ver, por favor, por favor. Eu tenho uma resposta pronta para isso, mas manda ver. Não, que eu quero. Só antes de você falar, eu queria dar a minha resposta. Não, Zé, não é o caminho. Fala, Gui, depois eu complemento. Cara, eu acho que Kevin Feige, eu não lembro quem que era, acho que Kevin Feige é do cinema. Tem um autor, antigo autor da Marvel, que foi Não era levado o Tom a ser DeFalco? editor. Tom DeFalco? Talvez. Talvez seja. Eu vou procurar aqui no Google. Mas enfim, ele foi promovido a editor do Marvel Unlimited. Marvel Unlimited é um serviço de assinatura dos quadrinhos da Marvel. Você assina e você pode ler os quadrinhos da Marvel, tal. E você paga lá, sei lá, $9,99 por mês, eu não sei quanto que é. Esse serviço existe nos Estados Unidos. Eu acho que você no Brasil pode assinar também, mas é tudo em inglês. Esse cara deu uma entrevista falando que o serviço tinha um boom de assinaturas quando ia sair algum audiovisual derivado dos quadrinhos. Então, o cara ia sair a série da Jessica Jones. Aí tinha um boom de assinaturas, as pessoas assinavam, liam tudo disponível do Alias, Jessica Jones, lia algumas outras coisinhas, zerava o que queria ler, cancelava a assinatura, assistia a série, falava no quadrinho era melhor. E pronto. Aí vinha uma outra coisa, Luke Cage, 3 meses depois, assinava de novo, lia um monte de Luke Cage, cancelava. O que acontece? Por essa natureza dos quadrinhos, você conseguir ler muito mais rápido, consumir muito mais rápido, é muito comum um sistema de assinatura de quadrinhos passar por isso. Passar por isso, das pessoas assinarem, lerem tudo e depois cancelarem. O Social Comics também pode ter sofrido disso. Você rapidamente lê tudo que tem disponível na plataforma e cancela. Aí, esse mês entrou mais 50 quadrinhos. Você vai assinando esporadicamente para poder consumir o negócio. Então, esse sistema, que é análogo a Netflix e Spotify, para os quadrinhos não está funcionando. A gente precisa descobrir um outro formato ou um jeito de engajar as pessoas nesse formato de assinatura. Mas por um outro lado, antes do Cassius responder, que eu sei que ele vai falar contra todo esse sistema, né? Enfim. Vou meter a Mas boca. por um No outro próximo lado, bloco. os quadrinhos, diferente dos livros, eu não vejo muita vantagem num Kindle Unlimited, que você vai poder assinar e ler quantos livros você quiser no mês, porque você demora um tempo razoável para você ler um livro, né? Então você não vai conseguir ler muitos livros ao ponto de, vamos dizer, entre aspas, assim, valer a pena. O quadrinho não, né? O quadrinho é igual a música nesse sentido. Você pode ler muito e ele teria a opção de valer a pena o valor de uma assinatura. Mas isso daí é uma visão do consumidor, né? Agora o Cassius pode falar a visão técnica do negócio.
Não, juntando o que o Guilherme falou, que é exatamente, você pode realmente, vale a pena porque você lê muita coisa, mas o ponto é que é isso, você lê muita coisa e aí você não está mais interessado em ler o resto do conteúdo e você para de assinar. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a parte de remuneração para autores e editoras também não funciona. O modelo de negócio, e mesmo o modelo de negócio do Netflix e do Netflix eu não sei, mas o Spotify especialmente, normalmente, não sei quem que me falou isso, eu estava na Flip, eu participei de várias mesas digitais lá, alguém falou que o modelo de negócio sempre privilegia a plataforma, não só em quadrinhos, porque eu estava falando exatamente isso que eu estou falando agora. É difícil você convencer editoras a colocar os quadrinhos dela na plataforma e ela vai ganhar só por página lida e se ninguém lê ele não ganha nada. Ele falou, para que eu vou ter minhas coisas na plataforma, né? Quando ela pode vender em e-book e ganhar o royalty e acabou, entendeu? Então, além de tudo, o modelo de negócio também não é um modelo de negócio bom para a editora, para o autor, porque o autor só vai ganhar se muita gente ler a coisa dele. E como a rotatividade da plataforma é grande, nem sempre vai ter gente lendo tipo, o autor não vai ganhar, a editora não vai ganhar. Então, o negócio só é bom se for bom para todo mundo. E não é, no caso ainda de quadrinhos, não consegue funcionar, né? Remuneração boa para editoras, autores. Tanto que não é só no Brasil, né? Isso é isso que a gente está falando. Não tem um modelo desse que funciona no mundo, né? Não tem um modelo desse que funciona no mundo. Tem o Comixology Unlimited também, lá nos Estados Unidos. Tem o Marvel Unlimited. Não. As pessoas adoram falar do Comixology Unlimited, o Marvel sim, mas o Comixology não tem 1000 séries completas. O Comixology Unlimited... Sim, só os lançamentos, eu ia falar isso. Exatamente. Não, eu sei que você vai comentar, mas é que eu adoro falar essa parte, entendeu? Do Comixology, porque as pessoas adoram citar para mim o Comixology e eu falo, não é uma plataforma com acesso a tudo. É só os lançamentos do mês. Você assina e vale para quem é o leitor ali, é o cara fiel, que lê tudo, todo mês e tá lendo sempre. Sim. Mas existem modelos, mas aí é uma coisa que a gente acabou enveredando naturalmente para os quadrinhos, porque é nossa área de expertise maior, né? Uhum. Mas a gente acaba buscando modelos e formatos para os quadrinhos que sejam similares ao do audiovisual. Na realidade, o que a gente devia olhar mais, eu acho, é para o mercado de games. Eu acho que a gente tem que procurar as soluções que os games tomam para fazer os jogos serem viáveis. E não existe, por exemplo, um sistema de assinatura de jogos. Você, por exemplo, se assina do Sony, que é do PlayStation, ou se você assina esse novo do Google, você assina para ter um serviço, mas cada jogo que você joga, você precisa comprar. Interessante. Então e funciona, o pessoal dos jogos estão aí, e os jogos ganham mais dinheiro que Hollywood hoje em dia. Sim. Então, não sei necessariamente se é por causa disso, mas às vezes a gente se foca nas soluções de um meio e talvez as nossas soluções estejam em outro meio. Então, talvez a gente tivesse um sistema que facilitasse a pessoa comprar mais barato, se assinasse, ou escolher 3, 4 títulos para ler no mês. Eu não sei qual a resposta, né? Eu trago perguntas, não trago respostas. Mas talvez funcionasse melhor do que o jeito que a gente tenta fazer. Um Netflix de quadrinhos, eu acho que não é exatamente a solução. Então, eu concordo com o Guilherme. Eu acho que, de repente, é isso, até como é o Comixology mesmo. Talvez um serviço híbrido. Só que, assim, sobre o Comixology, eu só queria lembrar de novo, né? O Comixology é o mesmo esquema também, se você pensar, do Kindle Unlimited, né? Você tem o dinheiro da Amazon Unlimited por trás, né? Aí, assim, é fácil fazer funcionar, né? Sim. Um negócio que dá prejuízo há 10 anos, mas você mantém e vambora, né? Então tem isso também. Pensando assim pelo lado que vocês estão falando, se a gente pensar o Spotify, ele pega a música, que é uma área artística que estava meio resignada de uma certa forma, né? Sim. Ela tinha visto assim, não, eu já não vendo mais nada, eu ganho dinheiro fazendo show,
Uhum. Então, o Spotify tá me pagando 1 centavo, beleza, manda aí 1 centavo e eu continuo fazendo meu show que tá tudo certo. O quadrinho ele não passou por essa. A pirataria não chegou nesse ponto da resignação, né, do Sim, artista. sim. Então, que o quadrinho, ele tem, é um negócio, de novo, voltando às questões análogas, né? A pirataria na música, ela tinha essa questão do show, né? Como que o artista vai fazer o show? Talvez o análogo ao show seria a obra autografada no evento, ou o commission, ou a página original, mas eu acho que é muito pouco, você precisa de um fã muito hardcore para poder, muitos fãs muito hardcore para poder rentabilizar isso, né? Então, os quadrinhos nunca se Então. resignaram. Não, exatamente. E, inclusive, indo nessa linha, né? Eu pensei numa coisa agora que é, de novo, e-book versus plataforma. É isso que você falou, né? Brincando, claro, não é 1 centavo, mas digamos que seja, né? Sim, Cinco sim. centavos, sei lá. Cara, se a plataforma vai te pagar 5 centavos para cada pessoa que lê e tal, e você vende ao mesmo tempo que seja um e-book por mês, a R$ 20, no fim do ano já valeu mais a pena do que tá na plataforma, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Porque você fala, pra que eu vou colocar lá se eu ganho mais aqui, sabe? Sim. Então é complicado. Sim. Mas Eu eu, queria eu falar. acho que. Ah, Não, pode falar, fala, pode Zé, por falar. favor. Não, não, por favor. Eu acho que a gente tem que pensar como a gente está aprendendo ainda, todo mundo está aprendendo com esse meio dos e-books. Sim, Os e-books estão aí desde sim. 2007 e tal, mas como o mercado mais maduro está se tornando agora. Então a gente está aprendendo conforme a gente faz. Por isso a gente tem muitas dúvidas ainda, não chegou no modelo legal. Eu penso em muitos modelos para experimentar, tanto de quadrinhos quanto de literatura. A gente tem uma coleção, não sei se todo mundo está ouvindo conhece, que é uma coleção de e-books que a gente lança. Então, na verdade, são 3 coleções que a gente tem e vamos lançar mais 2 até o fim do ano. Que são e-books baratinhos, na faixa entre R$ 1,90 e R$ 3,90, de textos um pouco mais curtos, ou textos em domínio público que não tinham tradução no Brasil, traduções modernas, ou então textos originais de autores brasileiros, ou livros informativos sobre algum tema do momento, cultura pop e tal. Os resultados são bem interessantes, mas variados. Se alguns vendem muito, fazem muito sucesso, outros não, alguns são sazonais, alguns dependem muito de quem leu e indicou, mas por R$ 2,90 você não tem medo de arriscar, né? Você não, Sim. eu suponho, né, que o leitor não tem medo de arriscar. Por outro lado, às vezes o preço muito barato afasta um leitor que acha que não tem qualidade aquilo, né? Então é difícil equilibrar, né? A gente está testando os preços um pouco mais caros, às vezes um livro tem um preço um pouquinho mais caro, R$ 3,90, R$ 4,90, vende mais do que o livro que é R$ 1,90, porque o leitor acha que o livro é melhor porque ele é um pouquinho mais caro, né? Então é muito difícil equilibrar isso, né? Não É sei complicado a exatamente percepção de como. preço do leitor É, brasileiro, né, Gui? sim, é muito difícil, mas a gente tá experimentando, tá descobrindo, né? E é muito empírico. Não tenho grana para fazer experimento, para fazer pesquisa. Eu vou testando, lanço e aí desculpa, deu certo isso, não deu certo aquilo. Vou lançar nessa linha, naquela outra, tal. Aliás, tô devendo um livro para você, né? Tudo bem, vai chegar a hora. Não, mas vocês estão super a favor do e-book e tal. Eu era um puto entusiasta do e-book. E eu não sei, o e-book ele me perdeu em algum ponto no caminho. Tem duas Jura? questões, é sério, sério. Eu Hum, tenho um problema muito pessoal com a questão da leitura de livro, que assim, em quadrinhos eu gosto de ler digital, porque eu posso uhum, ampliar a arte, olhar assim mais de perto. Mas uhum, o livro, e porque também o quadrinho é muito mais rápido de ler. uhum. O livro, eu sinto uma necessidade, assim, de folhear, de saber quanto falta, de ter uma noção, assim, dar uma olhadinha para quando vai acabar o capítulo. Eu sinto muito essa falta do manuseio, e eu sinto uma falta de uma coisa, assim, que o e-book não arranjou uma solução, e parece que é uma coisa meio boba até. Que é o seguinte, eu termino de ler um livro, eu posso dar para alguém esse livro. Sim. E o e-book eu não posso fazer isso. Eu termino de ler o e-book e ele ficou lá, né? E eu não posso, inclusive, dar de presente um e-book para alguém. Eu não sei se vocês sabiam isso, vocês já tentaram isso. Eu sei.
Não Você, pode. você quando estava na JBC, inclusive, você deu um e-book de presente para mim, só que indiretamente. Você Sim, deu aquele cartãozinho onde eu podia comprar um isso, e-book. isso. Mas, assim, é impressionante, porque livro é uma coisa que quem lê e quem conhece pessoas que leem, a gente dá muito livro de presente. Pois E, é, e isso é uma barreira, né? eu acho bacana você ter falado disso, porque eu concordo com você. Eu acho isso uma barreira também, a única, para te falar a verdade. Eu gosto de ler digital, eu gosto de ler físico também, é isso que eu acho. Eu acho que dá para ler, eu divido, eu leio algumas coisas digital, leio algumas coisas físicas. Quando eu estou lendo digital, eu sinto um pouco, às vezes, falta dessas mesmas coisas que você falou, da parte de folhear ou de ver quanto falta para o capítulo, mas quando eu passo com o dedo, em vez de olhar o fim do capítulo, eu passo com o dedo até o fim do capítulo e volto. Eu sei que é um pouco trabalhoso, mas eu faço isso. Ahn, Só que é engraçado que essa parte de idade presente, né? Eu acho bem complicado. Eu adoraria muito. Às vezes eu comprei algumas coisas que eu queria passar para amigos e não posso. Eu cheguei a pensar em ter uma ideia assim. Se muita gente tiver o digital, você pode trocar Kindles, sabe? Eu pensei nisso. Você podia, tipo, emprestar o seu Kindle para o seu amigo para ele poder ler o seu livro e ele te emprestar o dele. Isso podia ser uma ideia interessante para clubes do livro e tal. Mas eu sei que é claro que isso é uma coisa muito específica e não resolveria o problema. Eu acho que esse ainda é um problema, de você não poder passar o livro para alguém, né? Porque aí eu acho que É, ainda a gente entra no problema da pirataria e etc, né? então, mas aí a gente cai na questão do DRM, né? Recentemente a loja da Microsoft de livros fechou. Fechou a livraria da Microsoft, e se você lê os termos de licença lá, que ninguém lê, você vê que você não é dono dos livros que você compra. Uhum, Você está comprando um direito de usufruir, de ler, de ser disponível na sua biblioteca, mas uhum, se a livraria fechar, como aconteceu com a livraria da Microsoft, uhum. os livros são deletados. Sim. Todo mundo teve o livro deletado. E aí eles ressarciram as pessoas. Legal. Mas todo mundo perdeu o livro, perdeu anotação, perdeu sublinhado, tal, perdeu tudo. Uhum. E essa é uma discussão DRM, para quem não sabe, é o Digital Rights Management, que nada mais era que um sistema para impedir que as pessoas pirateiem o livro, quebrem. Então você não é dono do arquivo que você compra. Isso é uma questão que eu acho complicado. Você não pode mandar de Uhum. presente, você não pode. Porque, obviamente, você não vai mandar de presente, você vai fazer uma cópia. Você pode mandar Sim. de presente para um amigo, eu posso mandar de presente para 3 milhões de amigos na World Wide Web. Sim. É muito complicado isso, Esse é o né? Mas, problema, né? então, mas eu gosto. Na minha livraria online, lá da Balão, a gente vende sem DRM. Se você. E a gente está contando que a pessoa vai ler, vai ter o arquivo é dela. Se ela quiser passar para um amigo, beleza. Tô contando que ela não vai fazer pirataria. Mas se ela piratear, não tem nada que eu possa fazer. Eu prefiro apostar nas pessoas, né, nesse caso. Mas livrarias gigantes como a Amazon, como o Kobo, não tem como fazer isso, né? Eles estão lidando com muito mais gente, com muito mais tipos de leitores. Eu acho que eles não conseguem fazer isso aí. Tem muito mais tipos de contratos e muito mais gente envolvida, eles não têm esse jeito, mas é uma questão, o DRM não é disponível. Então, o Cassius falou que essa é uma das barreiras, mas eu acho uma barreira gigante o DRM. É uma barreira complicadíssima e eu não sei também, de novo, é uma pergunta, não tenho solução. O que vocês acham aí? Comenta aí nos Pois comentários, o é. que vocês acham como resolve a questão do DRM? Não, então, é engraçado, né? Eu concordo com você, Gui, inclusive, nisso que você falou, só que eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas interessante, que é, desculpa falar de política, né? Mas o nosso excelentíssimo presidente Biruliro não quer que tenha mais radar, etc, etc, porque as pessoas têm que se gerenciar e tal. Mas vocês acreditam que as pessoas podem se gerenciar no Brasil e serem honestas, etc? E, Não. infelizmente, esse eu acho que é o problema que a gente enfrenta ainda, né, no Brasil. Sim. É que você não consegue confiar nas pessoas, né? É, No Brasil bom, e no mundo, é né? um Porque a fato, né? pirataria não é um negócio Não, não, no Só mundo, brasileiro. mas é diferente, né? Eu acho que a questão de porcentagem é diferente, né? você acha? Mas o. Eu Eu, acho que eu Mas assim, o. acho. a questão na Europa, por exemplo, a Europa teve que proibir mesmo a pirataria, né?
É, Você as leva pessoas multa recebem se você multa na Europa, pirateia. né? Não, sim, mas quando A você educação por meio proíbe. da multa. Desculpa. Mas quando você proíbe, é isso que eu quero dizer. O cara cumpre a lei, entendeu? É isso que é o negócio. Né? Ó, Tá. você não pode atravessar fora da faixa, daí o cara não atravessa. É isso que eu quero dizer. Sim, mas não é que assim, na Europa os caras cumprem a lei porque se ele não cumprir, chega uma multa de 400 pau na casa dele, 400 euros na casa dele, né? Não, sim, claro, Hum, mas o A cara gente, cumpre, né? a gente falou bastante dos pontos positivos do e-book. Eu acho que talvez Hum, estamos chegando meio na reta final da gravação. Eu sim. acho que vale a pena a gente falar um pouco mais dos pontos negativos, né? Eu acho, além dessa questão do DRM, um ponto negativo que eu acho é o fato de o dispositivo digital ter uma vida útil. Não dá para você guardar ele por muito tempo, né? Um Kindle dura 5, 6 anos, um Kobo dura 5, 6 anos. Eu tive um Kobo que eu tive por 5 anos e quebrou. E é isso aí, beijos. Aí eu uhum. comprei um Kindle e é isso. Então, o livro que meu pai comprou na adolescência dele está disponível até hoje, né? O resgate do livro impresso é muito mais fácil. E esse é um Naquelas, Sim. ponto né? negativo do Assim, e-book, né? o livro impresso também, a traça come, o mofo acaba com Sim, ele. pode Enfim, acontecer, pode Eu a acontecer. não gente acho não tem tão. uma biblioteca em condições assim preserváveis, mas Então, desculpa, eu concordo em parte com você, Gui, porque assim, eu acho que eles duram até um tempo razoável e se você pensar custo-benefício, vale a pena, né? Porque você paga hoje um Kindle, sei lá, 299, né? Ou em sim. promoção, às vezes 199, para durar 5 anos. Se você dividir isso em 5 anos, já valeu muito a pena, né? Isso é um. O dois é que você consegue ler no seu computador também, né? Sim. Mas, Então, e no seu celular. Então puta, você não mas precisa assim, necessariamente. é desconfortável pra caralho, né? Tanto no Não, não, computador quanto no celular. tudo bem, mas ao mesmo tempo você pode ler multitela. E se você tiver um Ah, tablet, você tem o aplicativo para ler também, entendeu? uhum, Então, o que eu quero dizer é assim, é um ponto negativo, mas é só até a página 2, né? sim. Você tem ainda meio que opções aí além. Então, não sei. É um. Eu quase chamaria de ponto neutro, não tão negativo assim. É que assim, pro Ah, eu, quadrinho, o tablet ele é maravilhoso. Eu acho assim, o tablet ele é a melhor solução pro quadrinho. E quando surgiu o iPad, eu achei assim, nossa, agora sim o quadrinho digital vai decolar. Uhum. Mas pro livro, como a leitura é mais densa, mais cansativa, eu acho que assim, se não for o e-reader mesmo, né, o Kobo ou o Kindle, eu acho bem exaustivo de ler, né? hum. Mas Não Sei você sei, talvez lá. seja de engraçado, sua eu geração, né? não. Desculpa, eu tenho outra Tá? sensação. Eu tenho um Kindle e o que eu mal uso. Eu leio no aplicativo do Kindle no meu iPad. Eu Tá, prefiro. tudo bem. Então, não sei, é uma sensação minha. Mas que nem, assim, eu sou uma pessoa que lê muito e é muita gente, né? Lê em trânsito, né? Indo de Uhum. um lugar para outro, Ah, lendo, bom. Aí tem que ser um esperando uma e-reader coisa. mesmo. Daí você tem que ter Con- um e-reader que cabe no concordo, bolso, concordo. é, não é tão pequeno quanto um celular, pra você não ficar ali numa situação meio ridícula, né? Mas aí, engraçado, porque aí eu vejo muita gente lendo no celular agora, né, Zé? Sim, Tem mas eu não muita sei, gente é lendo no celular. desconfortável. Mas é bom. Então, lendo É, você pode ler onde você quiser. Se quiser ler no celular, concordo. Porque eu acho no... isso engraçado. Eu acho desconfortável também ler no celular. Eu não gosto, eu acho muito pequeno. Mas eu acho que tem muita gente que lê no celular. Quadrinhos, inclusive. Hum. Sim, Eu acho Então, eu ia engraçado, mas falar isso pra quadrinho. você, né? Porque pode- a gente tem uma dimensão, mas não dá pra gente nunca, especialmente nessa questão, a gente tem poucos dados, então a gente não tem como levar em consideração o que a gente acha, né? Tem que prestar atenção, tem que esperar, tem que ver os resultados, né? Tem muita gente lendo no celular, tem muita gente lendo no iPad, e cada vez tem mais gente nova que cresceu no ambiente digital e que aparentemente olhar para uma tela 5, 6 horas não incomoda em nada. Então, a sim. gente pressupõe que o cara pode ler no celular também, né? Assim, e um outro ponto negativo do e-book é que você não consegue mostrar para as pessoas ali, deixar. A gente já falou um pouco disso, né? Não dá para Uhum, Sim. você mostrar para um amigo, falar, olha esse livro que legal, lê aí a quarta uhum. capa, lê a orelha, tal. Não dá para você, Putz. as pessoas não conseguem ver que você está lendo no metrô, né? É Não, uma isso É, coisa faz que eu acho. muita falta, meu.
Eu acho uma bobagemzinha, mas o negócio para nós editores faz muita diferença, né? Eu É, concordo. E, um ô Zé, dado eu que eu acho que adoro peraí, um talvez a dado gente que eu adoro precise que falar. você sempre. Ah, desculpa. Fala você. Um dado que eu adoro, que você sempre fala, é aquilo, né? Que um livro no Brasil é lido por 4 pessoas, em média. Sim, sim, em média um livro é lido por 4 pessoas. Um livro lido, né? Sim. Porque muitos livros que são comprados e não são lidos, mas um livro lido é lido por 4 pessoas em média. E, por exemplo, um jornal, que hoje em dia as pessoas leem menos jornal, né? O Cássio adora falar isso. Mas um Uhum. jornal chegou uma época que uma edição da Folha chegava a ser lida por 12 pessoas. Caramba. Então você tem 200 mil de tiragem, tinha 200 mil de tiragem na Folha, mas era 1,5 milhão de leitores, na verdade, né? E um livro que vendeu 1.000, na verdade teve 4 mil leitores. Tem que pressupor isso. Esse livro vai ter 10 leitores, esse livro vai ter esse livro que nunca vai ser lido. Você vê, E só para dar um exemplo, não, Gui, né? do que você falou agora de jornal, eu ainda assino a Folha de São Paulo, né? Uhum. E é interessante porque eu assino a Folha e aí eu leio no tablet, eu mando entregar o físico na casa da minha mãe e a minha mãe dá o jornal para minha tia. Então nós três lemos o jornal. Sim. Se a sua tia tiver alguém morando na casa, eu Não só tem. pegar o. Talvez a Mas é, empregada use o jornal para alguma coisa. é. Mas, ô Zé, eu ia falar, aquela hora que a gente ficou Sim, sim. tartamudeando, eu ia falar que talvez você precise fazer um segundo programa sobre boot, porque tem mais 1 milhão de coisas para falar e Talvez. eu já tô precisando atender aqui as necessidades de casa. Eu não Não, consigo durar vamos. mais tempo na gravação. Vamos encerrar, mas depois a gente faz um Uhum. outro, então, sobre Eu e-book, acho. audiobook, que a gente não conseguiu falar, outros conteúdos digitais. E eu Sim. queria, Podcasts, né? sim, eu queria Ah, conversar com o Cassius em específico, que é jornalista, sobre um pouco o jornal hoje. Ah, putz, legal. É um assunto Isso é, interessante mesmo, isso Zé. é uma coisa que a gente podia fazer num próximo aí, conteúdos digitais Minha sugestão, gosto muito. pô, Fechado. e, e prosseguir essa conversa. Pode Vamos ser? fazer um próximo sobre conteúdos digitais e para onde vão as É, mídias. Eu o gosto legal. próximo vai muito. ser conteúdos digitais. E aí, Então, só para beleza. concluir, o maior ponto positivo do e-book é a especulação imobiliária. Quem tem casa em São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes Sim. centros que os imóveis estão crescendo cada vez mais, não dá para você ter uma biblioteca gigante com todos os tratados de direito do seu avô. Você precisa economizar espaço. E o e-book é a maior economia de espaço que o ser humano pode ter. É, Eu queria falar exatamente duas coisas. Um que eu não consegui falar, que é, quando eu ia falar de vantagem do e-book, é você poder levar muitos livros com você. Eu acho isso incrível, Sim, né? Porque o sim. livro verdade. pesa quando você vai viajar, quando você tem que, né, levar na mochila, que é o que você falou, Zé, né? Você leva no Sim, sim. bolso e vai lendo no transporte. Eu acho que isso é uma coisa incrível. Mas eu queria retomar o que eu falei antes já, que quando a gente está falando, né, ponto positivo do e-book, ponto negativo do e-book, ponto positivo do livro físico, eu quero de novo lembrar que não é uma guerra, uma Com competição. certeza. O negócio, de novo, é opção. Nós como leitores temos opção e nós como editores estamos dando opção da pessoa ler aonde ela puder. Então, quanto mais opção a gente der para as pessoas, seja livro físico, e-book, audiobook, seriado baseado no livro, filme na TV, tudo que for possível e fizer as pessoas lerem mais, consumirem cultura, vai ser melhor para a gente e para o mundo. Gui, quer dar algum recado final aí? Não, só obrigado aí. E aí, vocês que têm Kindle, tem Kobo, queiram ler no celular, procura os nossos livros lá, Balão Editorial. Procura os e-books. Tem e-book muito legal, tem para todos os gostos e todos os preços também. Se vocês quiserem, acho que vale a pena eles conhecerem. O nosso maior sucesso é o Papel de Parede Amarelo, que é um conto da Charlotte Perkins Gilman, que a Flávia, minha sócia, traduziu, e que é um sucesso, já vendeu mais de 4 mil unidades nesse e-book. Então eu sei que tem pelo menos 4 mil leitores de e-book no Brasil. E você, Cassius, quer dar algum recado aí final? Eu queria sugerir um e-book do Guilherme também, que é o Senhor Risos, que é muito, muito, muito bom.
né? Eu tradução achei do muito. Delfim. Pois é, De Sorrisos fato, esse Sr. Risos, ele é excelente, ele é é fora assim da fantástico, curva. É uma não é? descoberta, né? É É o fantástico, Delfim, cara. né? Sim, Delfim sim. descobriu. É, Pois é, é incrível. É, e da minha parte, bom, vocês podem vocês nunca me viram, não me conhecem, sigam-me nas redes sociais, @CassiusMedawar. Eu tô Facebook, Instagram e Twitter, principalmente. Dê uma chance para o livro digital, leiam livros digitais, quadrinhos digitais, tem muita coisa bacana por aí, tá aumentando e é uma opção muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. E quero agradecer aí, Zé, por me convidar, Guilherme, pela parceria de sempre, e espero que a gente grave em breve o próximo programa aí, que tô gostando muito desses nossos programinhas. com certeza. Obrigado aí vocês. Como eu falei no começo da história toda aí, o Asimov imaginou o livro digital também como um futuro, né, um e-reader. Então, se você está vendo isso no YouTube e não no podcast, eu fiz uma pintura de um retrato do Asimov e é isso que você viu aí no fundo. Mas você também pode ouvir no Spotify ou baixar lá no diletanteprofissional.com.br. E valeu, até mais.